Eu quero começar esse conteúdo te fazendo uma pergunta simples, mas que pode mudar a forma como você enxerga tudo a partir de agora. O que é que você pensa quando pensa em dinheiro? Pensa em problema? Pensa em conta para pagar? Pensa em algo que nunca sobra, que nunca chega, que parece fugir de você como água entre os dedos? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, fica comigo até o final, porque hoje a gente vai conversar de verdade sobre isso. Esse conteúdo não é sobre fórmula mágica, não é sobre ficar rico do dia para a noite e não é sobre vender ilusão. Aqui a gente vai falar sobre algo que vem antes de qualquer estratégia financeira, antes de qualquer investimento, antes de qualquer oportunidade de trabalho. A gente vai falar sobre a sua mente, sobre como os seus pensamentos a respeito de dinheiro estão moldando a sua realidade todos os dias, muitas vezes sem você nem perceber. Porque a verdade é a seguinte: a maioria das pessoas não tem problema com dinheiro, tem problema com a forma como pensa sobre dinheiro. E enquanto esse pensamento não mudar, nada ao redor muda. Você pode até ganhar mais, pode até receber uma oportunidade incrível, mas se a mentalidade continuar a mesma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Já reparou como tem gente que ganha bem e mesmo assim vive apertada? E tem gente que ganha pouco e ainda consegue guardar, investir e crescer aos poucos? A diferença não está no salário, a diferença está na cabeça. Então se prepara, pega um café, um chá, senta no cantinho mais tranquilo da sua casa, porque esse conteúdo aqui foi feito para te ajudar de verdade, feito para te fazer pensar, refletir e principalmente agir diferente a partir de hoje. O que é mentalidade de escassez e por que ela te trava? Antes de falar sobre abundância, a gente precisa entender o que é a mentalidade de escassez, porque é ela que domina a cabeça da maioria das pessoas e talvez esteja dominando a sua também. Mentalidade de escassez é quando você vive acreditando que nunca vai ter o suficiente. É acordar pensando em falta, é olhar para o mês e já sentir um aperto no peito. É dizer coisas como: dinheiro não dá em árvore, rico é tudo desonesto, isso não é para gente como eu. Essas frases parecem inofensivas, parecem até sabedoria popular, mas na prática elas vão criando uma prisão invisível dentro da sua mente. Toda vez que você repete algo assim, o seu cérebro entende como uma ordem. Ele entende que dinheiro é algo negativo, algo distante, algo que não pertence a você. E aí, adivinha? Ele começa a sabotar qualquer tentativa sua de prosperar. Você já percebeu como tem gente que toda vez que surge uma oportunidade, arruma uma desculpa? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho estudo. Ah, mas isso não vai funcionar para mim. Isso não é preguiça. Isso é mentalidade de escassez operando no automático. A pessoa nem percebe, mas ela já decidiu que não merece, que não consegue, que não vai dar certo. E quando a gente decide isso antes mesmo de tentar, o resultado já está dado. E agora pensa comigo, de onde vem isso tudo? Na maioria das vezes vem da infância, vem das coisas que a gente ouviu dentro de casa, vem de ver os pais brigando por causa de dinheiro, vem de ouvir que a gente é pobre, mas é honesto, como se ser honesto e ter dinheiro fossem coisas opostas. Vem de crescer num ambiente onde falar sobre dinheiro era quase um pecado, onde desejar ter mais era visto como ganância. Essas crenças foram plantadas quando a gente era criança e não tinha filtro nenhum. A gente absorveu tudo como uma esponja e agora, adulto, continua repetindo os mesmos padrões sem nem questionar. Continua vivendo com medo de gastar, com medo de investir, com medo de sonhar grande, porque lá no fundo existe uma voz que diz: quem é você para querer mais? E eu te digo com toda a sinceridade, essa voz não é sua. Essa voz foi colocada aí por alguém, por uma situação, por uma experiência que você viveu. E o primeiro passo para se libertar é reconhecer que ela existe. Não precisa brigar com ela, só precisa perceber que ela está ali e escolher não obedecer mais. O que é mentalidade de abundância
na prática do dia a dia. Agora que a gente entendeu o que é escassez, vamos falar sobre o outro lado, a mentalidade de abundância. E antes que alguém pense que isso é coisa de coach ou de livro de autoajuda barato, deixa eu te explicar de um jeito bem simples, bem pé no chão. Mentalidade de abundância não é fingir que tá tudo bem quando não tá. Não é ignorar as contas, não é sair gastando sem pensar e dizer que o universo vai prover. Nada disso. Mentalidade de abundância é uma forma de enxergar a vida com mais possibilidade. É trocar o "eu nunca vou conseguir" por "como eu posso conseguir". É trocar o "não tem jeito" por "ainda não achei o caminho, mas vou achar". É acreditar que sempre existe uma saída, uma solução, uma oportunidade esperando por você. E isso não é ser iludido, isso é ser inteligente. Porque quando a sua mente está aberta para possibilidades, você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Aquela vaga de emprego que apareceu no grupo do WhatsApp, aquele curso gratuito que alguém postou, aquela ideia de negócio que surgiu numa conversa. Tudo isso sempre esteve ali, mas quando a mente está fechada na escassez, ela simplesmente não enxerga. É como se você estivesse usando um óculos escuro num quarto sem luz, não dá para ver nada. Vou te dar um exemplo bem do cotidiano. Imagina duas pessoas que perderam o emprego no mesmo dia. A primeira chega em casa, senta no sofá e pensa: acabou. Eu sabia que isso ia acontecer. Nada dá certo para mim. Eu vou ficar sem dinheiro, vou me endividar, vou perder tudo. A segunda chega em casa, senta, respira fundo e pensa: tá difícil, não vou mentir, mas eu já passei por coisa pior e saí. Vou atualizar meu currículo, vou procurar algo novo, vou usar esse tempo para aprender alguma coisa diferente. As duas estão na mesma situação, mas a forma como cada uma pensa vai definir o caminho que cada uma vai trilhar. A primeira vai ficar paralisada pelo medo, a segunda vai se movimentar, vai buscar, vai tentar, e é essa diferença que separa quem fica preso de quem avança. Mentalidade de abundância é ação, é movimento, é entender que o dinheiro é uma energia que circula e que você precisa se colocar no caminho dessa circulação. E isso começa com pequenas mudanças no seu dia a dia. Na forma como você fala, na forma como você pensa, na forma como você reage diante dos problemas. Como reprogramar seus pensamentos sobre dinheiro. Agora vamos para a parte mais prática desse conteúdo. Porque não adianta entender a teoria se você não souber como aplicar no seu dia a dia, na sua vida real, no meio da correria, das contas, dos boletos e dos perrengues. O primeiro passo para reprogramar a sua mente é prestar atenção no que você fala. Parece simples, mas é poderoso demais. Começa a observar as palavras que saem da sua boca ao longo do dia. Quantas vezes você diz: eu não posso, eu não tenho, tá difícil, tá caro demais, eu nunca vou conseguir. Essas palavras são comandos. Toda vez que você fala isso, o seu cérebro registra e começa a trabalhar para confirmar. É como se você estivesse programando um computador para falhar, e o computador obedece. Então, o exercício é simples. Toda vez que perceber uma frase negativa sobre dinheiro saindo da sua boca, para, respira e reformula. Em vez de "eu não posso comprar isso", diz: "Eu estou organizando minhas finanças para poder comprar isso no futuro". Em vez de "dinheiro é difícil de ganhar", diz: "Eu estou aprendendo novas formas de gerar renda". A diferença parece pequena, mas o impacto é gigante, porque você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista da sua história. O segundo passo é cuidar do que você consome. E não estou falando só de comida, estou falando de informação. O que você assiste, o que você ouve, com quem você conversa. Se você passa o dia inteiro ouvindo gente reclamando de dinheiro, vendo notícia ruim, acompanhando gente que só fala em crise, a sua mente vai absorver tudo isso e vai ficar pesada, travada, sem energia para criar nada novo. Começa a escolher melhor o que entra na sua cabeça.
Ouve um podcast sobre finanças, assiste um vídeo sobre empreendedorismo, lê um livro sobre mentalidade. Cerca a sua mente de conteúdo que te puxa para cima, não para baixo. O terceiro passo é criar o hábito da gratidão financeira. Isso pode parecer estranho, mas funciona de verdade. Todo dia, antes de dormir, pensa em pelo menos 3 coisas relacionadas a dinheiro pelas quais você é grato. Pode ser o almoço que você comeu, o teto sobre a sua cabeça, a roupa que está vestindo, o transporte que te levou para o trabalho. Quando você agradece pelo que já tem, o seu cérebro entende que você vive em abundância. E quando ele entende isso, ele começa a buscar mais abundância. É um ciclo positivo que vai se fortalecendo com o tempo. O quarto passo é se educar financeiramente. Mentalidade é fundamental, mas conhecimento também. Não precisa fazer faculdade de economia. Não precisa virar especialista, mas precisa saber o básico. Saber quanto entra e quanto sai todo mês. Saber a diferença entre uma dívida boa e uma dívida ruim. Saber o que é poupar, o que é investir, o que é reserva de emergência. Tem tanta informação gratuita disponível hoje que não existe mais desculpa. O conhecimento está aí, de graça, esperando por você. Só falta você ir buscar. E o quinto passo, talvez o mais importante de todos, é ter paciência. Reprogramar a mente não acontece da noite para o dia. São anos e anos de crenças limitantes. Não é com uma semana de pensamento positivo que tudo muda. É um processo, é uma construção diária. Tem dia que você vai recair, vai pensar negativo, vai sentir medo. E tá tudo bem. O importante não é nunca cair. O importante é levantar toda vez que cair e continuar caminhando. Histórias reais de quem mudou a mentalidade e mudou de vida. Eu sei que muita gente ouve esse tipo de conteúdo e pensa, tá bom, bonito na teoria, mas na prática é diferente. Então deixa eu te contar algumas histórias que mostram que isso funciona de verdade, na vida real, com gente como eu e como você. Tem uma senhora que vendia bolo no bairro dela. Simples, sem estudo formal, criou os filhos praticamente sozinha. A vida inteira ela ouviu que era pobre e que ia continuar pobre. Mas um dia ela decidiu mudar. Começou a prestar atenção no que falava, parou de reclamar de dinheiro e começou a agradecer por cada bolo vendido. Começou a estudar receitas novas pela internet, aprendeu a fazer doces finos, começou a postar fotos dos bolos nas redes sociais. Em 2 anos, ela estava com uma confeitaria pequena, ganhando 3 vezes mais do que ganhava antes. Ela não ganhou na loteria. Não teve ajuda de ninguém com dinheiro. Ela mudou a mentalidade e a mentalidade mudou a vida dela. Tem um rapaz que trabalhava como motoboy. Todo dia ele acordava de madrugada, enfrentava sol, chuva, trânsito, perigo. E toda noite ele chegava em casa reclamando que a vida era injusta, que ele nunca ia sair daquela situação. Até que um dia ele ouviu um conteúdo parecido com esse aqui. Algo despertou nele. Ele começou a guardar uma parte do que ganhava, mesmo que fosse pouco. Começou a estudar sobre logística, sobre entregas, sobre gestão. Em 1 ano e meio, ele tinha 3 motoboys trabalhando para ele. Montou uma pequena empresa de entregas. Continua trabalhando duro? Continua. Mas agora com direção, com propósito, com uma mentalidade completamente diferente. Essas histórias não são exceção. Elas acontecem todos os dias, em todas as cidades, em todas as classes sociais. A diferença entre quem fica parado e quem avança não é talento, não é sorte, não é dinheiro, é mentalidade. É a decisão de olhar para a mesma realidade com olhos diferentes e agir de forma diferente. E eu tenho certeza de que você também pode ser uma dessas histórias. Não importa onde você está agora. Não importa quanto está na sua conta. Não importa o que já te disseram. O que importa é o que você decide a partir de agora. A mudança começa na mente. E quando a mente muda, tudo ao redor começa a mudar junto.
Armadilhas que podem te puxar de volta para a escassez. Agora, eu preciso ser honesto com você. Mesmo depois de entender tudo isso, mesmo depois de começar a praticar, vão existir armadilhas no caminho que podem te puxar de volta para o pensamento de escassez. E se você não souber identificar essas armadilhas, vai cair nelas sem perceber. A primeira armadilha é a comparação. Rede social é um campo minado para quem está tentando mudar de mentalidade. Você vê fulano viajando, ciclano comprando carro novo, beltrano inaugurando empresa. E aí bate aquele sentimento de que você está ficando para trás, de que todo mundo está melhorando menos você. Mas o que você está vendo é o destaque da vida do outro. Você não está vendo as noites sem dormir, as dívidas que a pessoa fez, os perrengues que ela passou. Comparação é veneno. Ela rouba sua paz e te joga de volta na escassez num piscar de olhos. A sua jornada é sua. O seu tempo é seu. Respeita o seu processo. A segunda armadilha é o ambiente. Se você convive com pessoas que só reclamam, que só veem problema, que desmotivam qualquer sonho que você compartilha, vai ser muito difícil manter uma mentalidade de abundância. Porque a gente é influenciado pelo ambiente. Se todo mundo ao redor está negativo, a tendência é você ser puxado para baixo também. Isso não significa que você precisa cortar todo mundo da sua vida, mas significa que você precisa criar limites. Precisa escolher com quem divide seus sonhos. Precisa buscar pessoas que te inspirem, que te desafiem, que acreditem em crescimento. A terceira armadilha é o imediatismo. A gente vive numa sociedade que quer tudo para ontem. E quando você começa a mudar a mentalidade e não vê resultado imediato, bate a frustração. Estou pensando positivo há 2 semanas e nada mudou. 2 semanas não apagam 20, 30 anos de programação negativa. A mudança é gradual. Às vezes é tão sutil que você nem percebe, mas ela está acontecendo. Cada pensamento positivo que você escolhe é como plantar uma semente. Você não vê a raiz crescendo debaixo da terra, mas ela está lá. E um dia, quando você menos esperar, a planta vai brotar. A quarta armadilha é achar que mentalidade de abundância substitui trabalho duro. Não substitui. Mentalidade sem ação é ilusão. Você pode pensar positivo o dia inteiro, mas se não se movimentar, se não estudar, se não trabalhar, se não criar, nada vai acontecer. A mentalidade é o motor, mas quem dirige é você. É a combinação dos dois que gera resultado. Pensar bem e agir bem. Sonhar grande e trabalhar grande. Acreditar que é possível e fazer o possível acontecer. Construindo uma nova relação com o dinheiro. Vamos falar agora sobre algo que pouca gente aborda, a sua relação emocional com o dinheiro. Porque sim, a gente tem uma relação com o dinheiro. E para muita gente, essa relação é complicada, é dolorida, é cheia de trauma. Tem gente que sente culpa quando gasta. Mesmo quando é algo necessário, parece que está fazendo algo errado. Tem gente que sente medo de olhar para o extrato bancário. Prefere não saber porque saber dói. Tem gente que gasta compulsivamente, como se o dinheiro queimasse na mão, porque lá no fundo acredita que não merece ter. E tem gente que acumula, guarda, não gasta com nada, porque tem um medo gigante de perder tudo e voltar para a estaca zero. Todos esses comportamentos são sintomas de uma relação desequilibrada com o dinheiro. E a raiz disso quase sempre está nas experiências que a gente viveu. Se você cresceu vendo seus pais com dificuldade financeira, se já passou fome, se já teve que escolher entre pagar a luz ou comprar comida, essas experiências deixaram marcas. E essas marcas influenciam todas as suas decisões financeiras até hoje. Para construir uma nova relação com o dinheiro, o primeiro passo é parar de tratá-lo como inimigo. O dinheiro não é bom nem ruim. Ele é uma ferramenta. O que define se ele é positivo ou negativo é o que você faz com ele.
Dinheiro na mão de uma pessoa generosa faz coisas incríveis. Dinheiro na mão de uma pessoa mesquinha faz estragos. Mas o dinheiro em si é neutro. Quando você para de demonizar o dinheiro, você para de repeli-lo. O segundo passo é se perdoar pelos erros financeiros do passado. Aquela dívida que você fez por impulso, aquele dinheiro que emprestou e nunca voltou, aquele investimento que deu errado, já passou. Carregar culpa não paga conta. O que paga a conta é aprender com o erro e seguir em frente com mais sabedoria. Cada erro financeiro que você cometeu foi uma aula. E aula, cara, a gente não esquece. E o terceiro passo é começar a honrar o dinheiro que passa pelas suas mãos. Sabe quando você recebe e já sai gastando sem pensar, sem planejar, sem agradecer? Esse comportamento comunica uma mensagem para o seu subconsciente, que o dinheiro não tem valor, que tanto faz. E quando o subconsciente entende isso, ele não se esforça para atrair mais. Comece a tratar cada real com respeito. Saiba para onde cada centavo vai. Organize, planeje, valorize. Quando você honra o que tem, por menor que seja, você abre espaço para receber mais. O primeiro passo é hoje. A gente cobriu muita coisa nesse conteúdo. Falou sobre escassez, sobre abundância, sobre reprogramação mental, sobre armadilhas, sobre relação com o dinheiro. E eu sei que é muita informação, mas eu quero que você saia daqui com uma coisa muito clara na mente. A mudança começa com uma decisão simples, mas corajosa. A decisão de pensar diferente. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa virar outra pessoa amanhã. Começa pequeno. Começa observando seus pensamentos. Começa trocando uma frase negativa por uma positiva. Começa agradecendo pelo que já tem. Começa se cercando de gente e conteúdo que te puxa para cima. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Lembra daquelas histórias que eu contei? A senhora do bolo, o rapaz do motoboy, eles não tinham nada de especial. Não tinham superpoderes, tinham as mesmas dificuldades que você, a mesma rotina pesada, as mesmas contas para pagar, os mesmos medos, mas eles decidiram que mereciam mais, e essa decisão mudou tudo. Eu acredito em você, acredito que você chegou até aqui porque está pronto para essa mudança. Não é coincidência, não é por acaso. Você está aqui porque alguma coisa dentro de você já sabe que é possível viver com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais abundância. E essa coisa que está dentro de você está certa. A prosperidade não é privilégio de poucos. É direito de quem se permite acreditar, aprender e agir. E você, meu amigo, minha amiga, pode ser a próxima história de transformação. Começa hoje. Começa agora. Não espera o momento perfeito, porque ele não existe. O momento perfeito é esse aqui, com tudo que você tem e tudo que você é. Então eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se te fez pensar, se te deu esperança, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E mais importante, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma pessoa está passando por uma fase difícil e esse conteúdo pode ser exatamente o empurrão que ela precisa. E agora, eu quero ouvir de você. Me conta nos comentários. Qual foi a crença sobre dinheiro que você mais ouviu na infância e que ainda carrega até hoje? Pode ser uma frase dos seus pais, dos seus avós, de alguém que te criou. Escreve ali embaixo, porque quando a gente coloca para fora, a gente começa a se libertar. E eu faço questão de ler cada comentário. De verdade, a sua história importa. A sua voz importa. Vamos trocar essa ideia juntos, porque a gente cresce muito mais quando cresce junto. Até o próximo conteúdo e lembre-se, abundância é mentalidade, e mentalidade se constrói todo dia.